Igreja do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nesse dia tão especial, eu gostaria de compartilhar uma palavra com a congregação. E a palavra inicia-se na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor nos revela: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém, igreja? Então, para começarmos, enfatizarmos um pouquinho hoje sobre a Páscoa, convido a você a fechar seus olhos para que possamos orar pedindo orientação do Senhor nesse dia tão especial. Senhor e eterno Pai, em nome de Jesus, nesse dia pedimos a Tua orientação, a Tua condução, que o Senhor venha, Senhor, conduzir esse momento especial, que a Tua palavra, Senhor, possa tocar em cada coração presente, ó Pai, que possamos vivenciar os Teus mandamentos, Teus preceitos, que, Senhor, possamos, ó Pai, entender o significado do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Que esse dia tão especial, esse dia de Páscoa, possa ser registrado em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está me assistindo através de uma rede social, eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio. E eu gostaria de dividir com vocês essa mensagem nesse dia, o significado bíblico da Páscoa. Mas para a gente compreender um pouco melhor, a gente precisa compreender a história da Páscoa. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro e de sua descendência e do povo de Israel. O Senhor avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria o seu povo, libertando da opressão. Nós temos respaldo no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e 14. E mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, depois José se tornou um governador do Egito, liderou as ações que garantiriam que o Egito tivesse mantimento numa época de escassez. Depois, por 400 anos, o povo de Israel estava no Egito. Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas e o Senhor enviou ao Egito. Foi a última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito o episódio que deu origem à Páscoa. A instituição Páscoa no Antigo Testamento foi um apontamento da redenção promovida por Jesus Cristo, ou seja, a sua morte, que está respaldado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se achegam. Ou seja, aqui nós começamos a compreender que há uma orientação sobre a redenção, o sacrifício e a morte de Cristo na cruz do Calvário. A Páscoa para os cristãos está direcionada
e o seu relacionamento está ligado à morte e à ressurreição de Cristo. A Páscoa judaica, ela foi realizada no mês de abril, março e abril, que inicia-se com o nome Abib e posteriormente se tornou Nissá, que corresponde março e abril no calendário judaico. Tornou-se o primeiro mês do ano, inicia-se para os judeus. E a palavra Páscoa tem o significado de passar por cima, saltar, transpor, ou seja, pisar em grego. Quando o juízo de Deus estava sobre os egípcios, as casas dos hebreus que tinham a marca do sangue do cordeiro, esse não sofreria o juízo de Deus. Ou seja, o Senhor estava poupando o seu povo e o juízo de Deus saltou. A Páscoa na época de Jesus é enfatizada inúmeras vezes. O Evangelho traz várias passagens da celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Jesus foi levado pelos seus pais quando criança para Jerusalém no ano da festa da Páscoa. Temos em Lucas 2,41 relatando. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o sangue era lançado pelo sacerdote sobre o altar. A refeição pascual poderia ser comida em qualquer lugar da cidade. Era comum entre os judeus se reunirem em grupos, né? Assim como os grupos e os discípulos de Jesus. No período da Páscoa, acreditava-se que cerca de 60 mil a 180 mil judeus que viviam fora de Jerusalém voltavam para comemorar a Páscoa. Os gentios não podiam participar. Lembrando que os gentios são aquelas pessoas que não eram judeus naturais. Porém, posteriormente à queda do templo, depois da destruição do templo, em 70 anos depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser celebrada na sua intimidade familiar, ou seja, bem próximo à sua origem, lá na época do livro de Êxodo, em que as famílias hebraicas comemoravam a Páscoa dentro do seu lar, voltando-se para as origens. Mas precisamos entender uma questão importante. Páscoa versus coelho e versus ovo de Páscoa. Data essa que a maioria das vezes é lembrada por várias famílias, inclusive por famílias cristãs, apenas pela distribuição de ovos de chocolate, ou seja, é memorizado, é celebrado com ovos de Páscoa e chocolates, porque muitos deles desconhecem o verdadeiro significado bíblico da Páscoa. Preferem fazer-se de inocente a fim de evitar conflitos familiares entre amigos, colegas, né? E alguns dizem, não há problema nenhum em comemorar a Páscoa, dar ovo de Páscoa, o símbolo que eles aplicam naquele momento. E o coelho de Páscoa se transforma em chocolate. E muitos cristãos, na tentativa de cristianizar essa prática que não tem nenhum respaldo ou sentido bíblico da festa que foi instituída por Deus, muitos sacrifícios são utilizados para deturpar a verdade. Alguns até espiritualizam, dizendo que o coelho, devido à sua grande fecundidade, simboliza a igreja, que recebe de Deus a capacidade de gerar muitos discípulos. Os ovos é símbolo de ressurreição, pois contém vida dentro de si, que guarda momentos de ser revelado, fazendo alusão ao sepulcro de Cristo. Vale lembrar que no Antigo Testamento o coelho era tido como animal impuro,
temos respaldo bíblico em Levítico 11:5, onde o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendadas, este vos será imundo. Então nós começamos a ver que o Senhor já estava alertando lá de trás essa questão. O ovo de Páscoa também representa o túmulo, aonde quando se abre vem a ressurreição de Cristo. As pinturas coloridas nos ovos de Páscoa que acompanham as embalagens representam a luz, ou seja, esses artifícios, utilizados para cristianizar essa Páscoa não procede na Santa Escritura. Mas como surgiu esse símbolo da Páscoa, do ovo de Páscoa? Historiadores retratam o surgimento do coelho como um símbolo a partir de uma festividade praticada anualmente pelos egípcios no início da primavera, quando se iniciava um novo ciclo de fartura. Utilizava o animal como representação do nascimento de uma nova vida. Ao longo da história, observamos que o coelho passou a ocupar status de símbolo máximo da nossa festa pascual. No lugar devido, que é de Cristo, o cordeiro, o coelho, nos dias de hoje, ocupam espaço. Os primeiros egípcios da antiguidade acreditavam que a terra teria saído de um ovo gigante. E os ovos que eram tingidos, coloridos, se levava a compreender o início da primavera. Ou seja, acreditava que os ovos coloridos, que trazia fertilidade, o símbolo do coelho, trazia boa sorte, transmitia sorte. E mais tarde, no período da idade, provavelmente no século VI em diante, a Igreja Apostólica Romana introduziu alguns símbolos a mais na comemoração da Páscoa. Exemplo, velas. A vela como um símbolo que significa que Cristo é a luz, ou seja, a vela, a luz ao lado da Páscoa, do coelho, simboliza a fertilidade e vamos falar assim, a ressurreição de Cristo. Ou seja, elementos que foram criados desde os egípcios foram se adaptando até se desembocar nos dias de hoje, ou seja, não procede para os dias de hoje. Ou seja, o fato verdadeiro que Jesus, muitos anos posterior, tenha morrido e executar, vamos falar assim, morrido durante a celebração da Páscoa, tinha um motivo, não foi coincidência, era para cumprir uma profecia, um propósito profético de Deus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. João 1:29. Então, como agir contra os valores da sociedade? Amados, devemos ter consciência que os ovos e o coelho de chocolate não tem nada a ver com a celebração da Páscoa. Homens e mulheres de Deus têm que se posicionar sobre a verdade para os filhos e familiares. Precisamos agir com sabedoria perante nossos familiares e relevar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Se necessário for, dê uma barra de chocolate normalmente, que vai matar a vontade, mas não deixe que esses elementos roubem a essência da verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus. Ou seja, o verdadeiro entendimento bíblico é que o sacrifício da cruz do Calvário, Jesus é nossa Páscoa. Então nós precisamos ter bases bíblicas para a gente respaldar. O livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20 a 21, nos relata:
Olha como é que a advertência vem de Deus ao seu povo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ou seja, devemos ter cautela e aproveitar a oportunidade de estarmos em nossos familiares e explicar o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O diabo é astuto, ou seja, o verdadeiro sentido da Páscoa, nós sabemos que é a redenção, a graça e a libertação. 3 elementos essenciais que a Páscoa deve ser abordada, ou seja, a redenção, a graça e a libertação. O diabo, com sua astúcia, vem colocando ao longo da história eventos como coelho, ovo de Páscoa, chocolate, etc. Quando, na verdade, os elementos mais importantes é a morte de Cristo, é a sua morte, Jesus como cordeiro e o seu sangue. O sangue que purifica nossos pecados, ou seja, a instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorre na Páscoa. É um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Nós temos um capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes dos dias de hoje, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. A celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus no Antigo Testamento. O evento marca a libertação do povo que não era merecedor do seu estatuto de escravo para a libertação como nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que creem. Nós temos uma passagem na palavra do Senhor que diz que pela graça sois salvos. Ou seja, com o sacrifício de Jesus, a graça dele é que nos trará a salvação, a libertação. Ou seja, a Páscoa que celebrava a graça de Deus sobre o povo hebreu, hoje nós temos Jesus Cristo com a graça que recai sobre o seu povo. O propósito do sangue no Antigo Testamento, ele que era aspergido no umbral, quando o anjo da morte passava pela casa, quando se deparava com a marca do sangue aspergido no marco, o juízo de Deus, o anjo da morte passava por cima, ou seja, o juízo não alcançava aqueles que eram tementes com o sangue do Cordeiro. E o mesmo acontece conosco hoje através do sangue de Cristo Jesus. Ele nos purificou de todo pecado, nos livra do juízo de Deus sobre a humanidade. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, nos relata: nem por sangue de bode e bezerros, mas por o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Ou seja, o sangue de Cristo tem um sentido importante na Páscoa. O Cordeiro Pascual, ou seja, no Antigo Testamento o sacrifício era exigido por Deus, e o Cordeiro inocente sem defeito de 1 ano era imolado e entregue como sacrifício pelos pecados dos hebreus. Servia como propiciação pelas nossas culpas. Da mesma forma, o inocente Jesus Cristo, sem defeito e sem culpa, foi crucificado em nosso lugar. O sacrifício agradável de Deus com apropriação pelos nossos pecados. Aí voltando à primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ali limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais
uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E nós temos também outra lição também, alimentar-se do cordeiro. Os hebreus não só deviam apenas sacrificar o cordeiro na Páscoa, mas alimentar-se dele completamente. Isso é, não poderia sobrar nada. Todo cordeiro deveria ser consumido. Isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento. O nosso alimento deve satisfazer a nossa alma por completo. E Ele é o pão da vida, ou seja, os seus ensinamentos e seus milagres devem nos inspirar. Nós temos aí a instituição da ceia, ou seja, naquele ponto nós tínhamos a celebração da ceia pascual naquela época de Moisés. E hoje nós temos o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e nós temos o pão, que representa o corpo, a carne do Senhor Jesus Cristo, ou seja, devemos nos alimentar constantemente dele, ou seja, para nós cristãos, o sacrifício de Cristo é a nossa Páscoa. Devemos nos alimentar dele com frequência. Os cristãos devem celebrar a Páscoa. Para os judeus era um período, era um ato temporário, ou seja, uma vez por ano se comemorava a festa pascual. Ou seja, para nós nos dias de hoje, Cristo, devemos compreender que, como o sacrifício dele é relembrado, devemos relembrar em seu memorial pela Santa Ceia. O nosso papel quando realizamos a Santa Ceia é relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É relembrar da redenção, da graça e da salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Então, precisamos ainda compreender que, ao celebrarmos a Santa Ceia, todos os dias, uma vez por mês, ou todo momento, a Páscoa ali representa a nossa salvação. Para o povo judeu, a celebração que era realizada uma vez por ano, a libertação, hoje você é liberto a todo momento quando você aceita Jesus. Se você aceitar Jesus hoje, no convite que te faço, ou seja, a sua Páscoa, a sua salvação, a sua libertação, a graça que chegou sobre sua vida, a sua Páscoa está iniciando hoje. Ou seja, você deve comemorar todos os dias, relembrando o sacrifício, o memorial de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a Páscoa significa não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, o que nós aprendemos? Que a Páscoa é um memorial eterno de celebração e redenção, graça do povo de Deus, que deve ser comemorado todos os dias. Todos os dias. Ou seja, todo momento quando você ora, pede perdão, está na presença do Senhor, ali a Páscoa se faz presente. Então nós temos uma mensagem, um versículo que deixa bem claro isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos relata, à luz das Escrituras, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Senhor, através do seu eterno grande amor, deu seu Filho unigênito para todos nós, que não pereçamos, mas que cremos nele e possamos ter a vida eterna. Então a nossa Páscoa é eterna. Quando lembramos a todo momento daquela demonstração de verdadeiro amor na cruz do Calvário, devemos celebrar a Páscoa com um sentimento de gratidão, euforia, porque aquilo que Deus fez para nós é grande e é perfeito. Ou seja, a verdadeira celebração da Páscoa é todos os dias. Ou seja, o chocolate, o ovo não tem nenhuma ligação com os ensinamentos
descritos pela Escritura. Então, nesse momento, eu convido a vocês a estar abrindo o coração e dando graças ao Senhor por esse momento. E nesse momento tão especial, eu convido a você que está me assistindo para podermos celebrar a Santa Ceia. Você tem tempo de ir na sua geladeira, pegar um pouco de suco de uva, um pedaço de pão, para que possamos celebrar essa Santa Ceia. Aí eu convido a você que está me assistindo, que você pegue um pedaço de pão, um suco de uva, você vai fechar os seus olhos e vai orar comigo da seguinte maneira: Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, nós consagramos esses elementos para a Santa Ceia do Senhor. O pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o sangue do Cordeiro. Sabemos que é pão e é suco, mas consagramos ao Senhor. Sabemos que isso é um memorial do sacrifício da cruz no Calvário. E, Senhor, nesse momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, nos arrependemos das nossas transgressões, das nossas condutas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter santidade para que possamos estar na Tua presença e participar desse momento tão importante, Senhor. É onde o Senhor traz a nossa salvação, o Senhor nos dá a graça, nos traz a misericórdia, a compaixão sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado por esse momento. Graças te damos, Senhor, por cada um dos que estão nos assistindo, para que a graça, o Teu favor imerecido alcance essas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler comigo, irmãos. O Senhor fala conosco no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este pão que desceu do céu, para que dele que comer não morras. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E do pão que eu lhe der, e a minha carne, eu lhe darei a vida do mundo. E o Senhor continua dizendo ainda, no versículo 54, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é acaso os vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Então você que está nos assistindo, eu convido a você, comamos e bebamos do sangue do Cordeiro. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado por compreendermos o sentido da Páscoa, que é o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Que a graça, a redenção, a sua misericórdia esteja sobre todas as vidas. Que possamos compreender que o sentido da Páscoa está além desses ovos de Páscoa coloridos, essa imagem do símbolo do coelho, mas a imagem verdadeira de Cristo na cruz do Calvário, levando nossos pecados. Verdadeiro Cristo Jesus, que é a luz do mundo, aquele que tem nos libertado. Senhor, te damos graça por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos celebrando a Santa Ceia diante da Tua presença. Senhor, abençoe cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém.
Espero que vocês tenham compreendido essa mensagem, uma mensagem rápida, simples e singela, para que possa chegar ao coração de vocês, para que vocês possam entender o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, a salvação, a libertação e a graça sobre o seu povo. Então você que está nos assistindo, faça um convite a você que nesse momento de reclusão e está confinado, que você possa nos acompanhar através de redes sociais, né, da Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio. Você tem a oportunidade de ver na parte inferior os endereços de redes sociais, tá? E assim que voltar aos cultos presenciais, eu te convido a estar participando do culto na Rua Pará de Minas, 506, Padre Eustáquio. Você é nosso convidado. Feche seus olhos para que possamos estar encerrando esse momento tão importante. Lembrando a você que está nos assistindo, que faz parte da Igreja Batista da Lagoinha, que você faz parte da nossa comunidade, que você continue conosco em todos os momentos, nos acompanhando, nos prestigiando, nos abençoando. Amém? Então, feche seus olhos. Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, nesse momento tão especial, abençoa a vida dos teus filhos, daqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar ricamente e poderosamente cada uma dessas vidas. Senhor, que aqueles que estão com o coração petrificado, que sejam tratados, reconciliados, que se arrependam verdadeiramente dos seus caminhos, se convertam para os caminhos do Senhor, que o Senhor venha tocar, mostrar os seus caminhos, seus preceitos, Senhor, que venha, Senhor, testificar em cada coração que o Senhor é a verdadeira Páscoa, o Senhor é a luz do mundo, que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, e que o Espírito Santo do Senhor venha testificar e trazer, Senhor, entendimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem em paz e uma feliz Páscoa em nome de Jesus. Amém. Olá, Igreja do Senhor. Eu sou o pastor Alexandre, pastor da Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio. Nesse momento tão delicado, eu venho convocar aqueles que compõem o arraial da Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio, que pertence à comunidade, que esteja fiel conosco nesse momento tão delicado, com seus dízimos, suas ofertas. Você também pode estar nos abençoando, levando alimentos não perecíveis durante o domingo, no horário do culto, de 9 às 10 da manhã, onde teremos um pastor, um diácono ali para receber os alimentos não perecíveis, para que possamos ser um instrumento de bênção, porque tem muitos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldade e podemos ser um canal de bênção, um facilitador para levarmos esse alimento a essas vidas. Então você pode ser um instrumento abençoando, compreendendo que muitos passam por momentos difíceis econômicos nesse período tão delicado e tão sensível. Não somente os irmãos, mas a igreja também, em que o celeiro da igreja tem que estar farta para abençoar, e precisamos e contamos com a compreensão de vocês para que possamos também estar honrando os aluguéis, a conta de água e luz, porque esse, por sua maioria, não espera. Então contamos com a colaboração, a compreensão de vocês. Se você que também quiser colocar seus dízimos e as suas ofertas no domingo, volto a repetir, teremos um pastor para estar abençoando, um diácono que estará colocando óleo sobre a sua vida, e nesse momento eu gostaria de contar com a fidelidade da igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E lembrando também, nós temos na parte inferior desse vídeo o número das contas, que pode ser realizado por meio de transferência ou por depósito. Caso você realize, mande um comprovante
desse depósito, dessa transferência para o pastor Alexandre, para a pastora Adriana, para o pastor Franter, por algum líder, para que ele venha, né, direcionar para nós, para que a gente possa direcionar para a área contábil da igreja. Conto com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.